Olá pessoal, tudo bem? Pô, que bom que você está por aqui. Eu sou o Arthur Bernardi. Você se inscreve aqui no meu canal, por gentileza. Arthur Bernardi, treinador no YouTube. É um prazer ter você aqui comigo. Compartilhe com seus amigos aquele bate-papo que a gente tem aqui todos os dias. Eu estou sempre publicando aqui e preciso muito da sua ajuda para que você possa realmente alavancar, me ajudar a alavancar o canal. Dá um like se você gostar, né? Evidentemente que é muito importante a sua participação aqui, compartilhar com seus amigos. Mas às vezes a gente pede para o pessoal compartilhar ou pede para dar um like, o pessoal não liga e tal. Se você puder fazer isso, eu ficaria muito grato, porque isso nos dá um entusiasmo muito grande de chegar aqui e trazer coisas boas, né? Hoje eu fiz uma live aqui no Instagram também, foi muito legal. Eu queria dar até continuidade a falar sobre isso aqui agora, porque é muito importante para mim estar falando com vocês sobre esse assunto que é tão assim, como é que eu posso dizer? Efervescente, essa é a palavra. O futebol é efervescente, porque ele muda muito. Você viu ontem, o Flamengo foi lá e jogar lá na altitude em Quito. E teve dificuldades, como a gente já sabia, né? Assim como o Vasco teve dificuldade dentro de São Januário, só que em situações opostas, né? O Vasco jogando dentro de casa e o Flamengo jogando fora. O Flamengo, com todo o talento que tem e tal, teve dificuldades porque lá a gente sabe que a dificuldade é muito grande, 2.850 metros acima do nível do mar. Se você, por exemplo, vai ali em Teresópolis, que são mil e poucos, 1.000 metros, 1.100, sei lá, alguma coisa desse tipo, você sente um pouquinho. Se você treinar lá, você sente. Se for a 1.200, 1.500, você começa a sentir mais. Quando vai a 2.850, aí fica mais difícil, né? Por essa razão que a gente sempre diz o seguinte: um atleta muito bem treinado, um time que tem um banco forte nessas competições internacionais, principalmente aqui na América do Sul, que tem Bolívia, Equador, Peru, tem Cusco, tem muitos lugares que são altos, tem altitude, e você sofre muito. Então você tem que ter um time com muita qualificação. Antigamente eram só 2 substituições, passou para 3, hoje são 5. E isso ajuda bastante toda a comissão técnica a desenvolver o seu trabalho. Então, assim, é muito importante frisar quando você está jogando nos seus domínios, como foi o caso do Vasco ontem. Deixa eu só terminar. O Flamengo fez um ponto, veio para casa, deu uma respirada, porque esse um ponto foi até... tem que agradecer muito, porque não é um jogo fácil lá em cima. E aí o Vasco, jogando nos seus domínios, jogando em casa, não consegue vencer. E a torcida? A torcida do Vasco, ela é extremamente exigente, porque ela sofre há muito tempo, como a torcida do Botafogo ficou anos sofrendo. Felizmente para o Botafogo, esse ano passado, né, recém terminado, nós já estamos aqui na metade, para mais da metade de abril, estamos chegando em maio já, o ano está voando. E o Vasco tropeçando, e o Botafogo chegou e tal, conseguiu levar 2 títulos importantes, o Brasileiro e a Libertadores, e a Comebol. E agora o Vasco é o que está precisando, né, nesses momentos, porque o Flamengo leva, o Fluminense já levou recentemente, o Botafogo e o Vasco, como é que fica? Eu estou sempre falando do Vasco, muita gente pergunta se eu sou vascaíno. Não, eu torço para aqueles clubes, por exemplo, se eu ver o Atlético Mineiro muito tempo sem ganhar nada, em termos de competições internacionais, eu vou ficar preocupado. O Cruzeiro a mesma coisa, porque são equipes brasileiras, e eu torço para que os nossos treinadores estejam sempre trabalhando no clube, nos nossos clubes, para que nós possamos voltar àquela qualificação dos treinadores para poderem assumir em seleção brasileira, coisa que hoje está tudo muito complicado. Então eu quero especificar aqui com relação ao comportamento da torcida do Vasco. Ela aguenta até um certo ponto. Aí, como São Januário é um tremendo um caldeirão, e todo mundo sabe que a partir do momento que o Vasco não faz um gol e que a torcida começa a espremer, quando vai chegando ali aos 25, 30 minutos, no intervalo do jogo já tem vai. Quando você está 0-0, não consegue vencer, mesmo que seja um adversário de potencial A, um time grande, um time de potência, perigoso. Pô, mas a torcida não aceita mais. A torcida do Vasco, ela está cansada de tanta decepção, desapontamento, briga para não cair para a segunda divisão, para a Série B. Então, o torcedor do Vasco, ele anda assim, tipo assim, ele está com uma lesão no corpo dele que ela não sara. Só vai sarar o dia que ganhar um título importante, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores. Então, isso aqui vai mudar.
Mas para que isso aconteça, precisa muito de uma equipe fortalecida em todos os pontos do campo. Goleiros realmente de qualidade. Eu não estou dizendo que o Léo Jardim não seja bom, o Paulo, o PH lá na direita é ótimo, mas tem que ter 2, 3 caras em cada posição para que você possa realmente, no momento das trocas, você trazer jogadores que estejam iguais ou melhores do que estão jogando. E o Vasco, infelizmente, não tem isso. Quando você tem um clube desse tamanho como o Vasco, que passa por esse momento, a conduta do trabalho ela tem que ser um pouco diferente do que é num Corinthians, que passa por problemas parecidos, mas tem um investimento muito maior. Tem o Memphis lá na frente, tem o Yuri Alberto, tem jogadores, tem o Garro, tem jogadores parece que o Garro está com uma lesão aí, que não sei nem se volta esse ano, não sei bem, eu não estou acompanhando muito bem o Corinthians, mas as questões do Corinthians são muito administrativas também, que elas vão para dentro do campo, e aí aconteceu do Ramon Dias ser mandado embora e sempre sobra para o treinador, e isso aí já é de praxe. Até treinador estrangeiro não tem mais o passaporte que segure ele, vai embora também porque o resultado não apareceu. E lá no Vasco, voltando ao Vasco, o Fábio Carille está sendo espremido todos os dias. Quando ele ganha, no time não jogou bem, disseram os comentaristas, todas as pessoas que agora têm comentaristas, na sua maioria, que são ex-atletas de futebol, tá? Realmente incrementou um ex-atleta como comentarista hoje. E isso faz com que as opiniões venham muito em cima daqueles que eles viveram. Os comentaristas falam muito do que ele viveu dentro do campo, no vestiário, e o repórter e o jornalista, o comentarista aqui, ele não tem essa vivência. Ele tem que ter uma outra ótica para poder aparecer com um comentário que seja realmente convincente, né? Então, toda essa tarimba da comunicação que o jornalista tem, às vezes o ex-jogador não tem, mas depois leva um tempo, né? Aí vocês começam a ter um feedback do que foi lá no campo. Então, quando o Vasco dá uma pressionada, a torcida do Vasco dá uma pressionada no Fábio Carille, quando termina o jogo, o que ele faz? Ele sai correndo de um lado do campo até o outro, onde é o vestiário. Aquilo ali é uma via crucis, né? Porque ele vai, tá atravessando e todo mundo xingando. Ele não vai andando, ele foi trotando. Ele estava com pressa de sair dali. Então, a sobrevivência do Carille no Vasco, ela tá por um triz. Eu tenho certeza que a torcida está insatisfeita. Esses resultados aí, de acordo com as informações que nós temos, o Pedrinho sonha, que eu acho que é óbvio que ele sonha com um título de Sul-Americana para colocar o Vasco no devido lugar, no seu devido patamar. Isso é importante. Ele fez um jogo equilibrado contra o Flamengo. O Flamengo, mesmo com todas as substituições de jogadores com um elenco assim, com fartura na sua mesa, vamos dizer assim, o Flamengo, o Vasco não, o Vasco comendo se alimentando de uma forma necessária, com as proteínas e tal. Estou fazendo assim uma metáfora. Já o Flamengo não, o Flamengo tem fartura na alimentação, tem tudo quanto é tipo de suco, tudo quanto é tipo de sobremesa, né? Variedades, e o Vasco já não está assim. Então, o que o Vasco tem que ter dentro do seu conceito? Formar um time extremamente competitivo. Você não pode ter jogadores veteranos, com algumas exceções, que no caso o Verratti é um jogador veterano, mas ele luta muito sozinho lá na frente. Então você tem que ter alternativas para você poder fazer com que esse time jogue de uma forma fluente, jogue de uma forma com técnica, com força, com velocidade e que não precise trocar muito. Olha, é difícil, né, isso que eu estou falando aqui. Talvez você esteja pensando assim, pô, Arthur, de fora é mole, né? Mas eu posso falar para você que eu já vivi todas essas situações, tanto num time pequeno, no médio e no grande. Eu só não trabalhei em seleção, tive muito próximo de trabalhar na seleção da Síria, mas não tive oportunidade, foi muito perto, muito próximo. E seria, assim, um prazer imenso trabalhar numa seleção de um país que está destroçado, mas que seria, assim, legal, porque tem muitos jogadores de qualidade, tem. Então, voltando ao Vasco, o que eu posso dizer é o seguinte, tem que construir uma equipe com o Felipe Coutinho como maestro e dando opções para ele, quando pegar na bola, os atletas aparecerem para fazer as triangulações e aproximarem dele, porque às vezes ele gira para cá, gira para lá e não acha a opção. E muitas vezes tem jogador até que quando vê um cara do tamanho do Coutinho, do Felipe Coutinho, ele olha e fala assim, caramba, o cara se esconde no jogo porque não tem aquela bagagem ou aquela
personalidade para poder aparecer para um jogador desse tamanho, cara, que jogou no Liverpool, jogou em vários grandes clubes, jogou em seleção brasileira, em alto nível, um jogador espetacular, o Felipe Coutinho. E aí ele fica muito sozinho. Então tem que se criar um DNA hoje para que o Felipe seja realmente o centro da bola parada, da bola em movimento, o cara que alimenta o ataque e com funções importantes que os caras têm que jogar para ele, com ele. Não é só para ele, com ele. Por quê? Quando ele bota velocidade na bola, e tem jogadores como o Ryan, olha, desculpa se eu falo, às vezes eu falo Rian e às vezes falo Ryan, ainda não peguei, às vezes eu esqueço o nome do garoto. Um jogador veloz como o Lloyd, eu gosto desses dois garotos, são jogadores rápidos. Tem o Nuno, que é um jogador muito rápido, tem um outro rapaz técnico também que tem. Então você tem que juntar esse grupo de qualidade do meio para frente para ajudar o Verratti, para não ficar sozinho. E aqui atrás você tem que fazer 4, 6 caras combativos, com muita força, como os dois laterais apoiam muito. Então o Vasco tem potencial para fazer um trabalho melhor. Eu não estou dizendo que o Carille não está fazendo um grande trabalho, não, gente. Não é isso. Mas isso é a ótica de quem está aqui de fora, que sabe que o Vasco precisa de um algo mais, um combustível um pouco diferente do que ele tem hoje. E eu volto a dizer, o Carille está indo bem, não está indo mal, pelas condições que o clube oferece. Mas a torcida não quer saber disso não, meu amigo. A torcida quer que dentro de São Januário tem que passar por cima de todo mundo, independentemente de quem seja. Se o Flamengo for jogar lá, tem gado do Flamengo lá dentro. Claro que não vai jogar lá porque o jogo é de Maracanã, é jogo grande. Mas vai com São Paulo, joga lá, tem que ganhar do São Paulo. Vai jogar com o RB Brasil, tem que matar o RB Brasil. E não é assim que funciona, porque você, quando joga 11 contra 11 dentro daquela arena que você passa a jogar com a torcida do Vasco contra o próprio Vasco, é um recurso que você pode usar e isso faz com que crie uma série de problemas emocionais para toda a equipe, para o próprio treinador e a comissão técnica. O Internacional empata ontem num 3-3, que ele teve muita dificuldade para jogar com o Nacional do Uruguai. Toma gol de bola parada, que eu sempre falo que aquela bola parada, quando viaja dentro da área e o cara dá uma raspada ali, é uma falha grave de um time que tem jogadores de boa qualidade. Tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele gosta do Internacional, jogou lá e fala, pô, professor, não dá para dizer que eles têm um timaço, porque tem que esperar um pouco mais. Ele tem razão, tem que ter um confronto com grandes clubes da América do Sul e outros no Campeonato Brasileiro para poder carimbar que realmente o Internacional é candidato ao título brasileiro. Eu acho que é candidato, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o próprio Atlético Mineiro, que está lá embaixo, mas eu acho que tem potencial, como é o Fluminense, que está sendo resgatado pelo próprio Renato Gaúcho. Então tem clubes aí, o Palmeiras não se fala, né, que eu já falei aqui. Então tem clubes aí que ainda vão crescer bastante, mas só que não pode demorar muito. Porque quando joga duas competições, se você não andar rápido, você perde numa aqui, daqui a pouco você sai da Libertadores, sai da Sul-Americana, fica só no Brasileiro, tropeça, vai mal, aí começa toda uma turbulência que não tem como controlar. Então eu olho assim, dentro do aspecto global, que o Internacional conseguiu um 3-3, foi uma vitória. Porque ali era praticamente uma derrota que ia ser assim, complicar muito do andamento do trabalho do Roger Machado. Mas felizmente houve aquele empate, você vê que o treinador fica numa adrenalina absurda, fica nervoso, preocupado, porque sabe muito bem que a batata vai assar no primeiro tropeção que você der. Então, Flamengo empatou, o Vasco empatou dentro de casa, o Inter dentro de casa também empatou. Então, se você pegar os três aqui e comparar, o Flamengo teve até um resultado bem razoável, porque era lá em cima, na altitude. Só que quando jogar aqui agora, parece que joga um jogo fora agora também, então tem que pegar e fazer jus ao elenco que ele tem. Porque se daqui a pouco começar a tropeçar também, já vão dizer que o Felipe Luiz não serve para nada, que está começando, e não é bem assim. Você tem que dar tempo ao tempo os treinadores trabalharem. Esse é o nosso papo. Eu quero te agradecer, te pedir para você se inscrever no canal mais uma vez. E eu tenho aqui agora um patrocínio. Esse patrocínio que está chegando, ele vai me ajudar muito. No sentido que a rapaziada vai projetar esse trabalho que eu estou conversando aqui com vocês. NB Player. NB Player, o que é? NB Play, não é player. Player é atleta, jogador. N de Nair, B de bola. NB Play. NB Play é um aplicativo, né, que você abre no seu celular, que nós vamos ceder isso para você.
E ali você tem mais de 200 canais grátis durante um bom período. Eu vou oferecer isso para você, mas eu preciso que você se inscreva no canal e me ajude, porque se eu fizer isso aqui, o patrocinador, pô, lá, ele tem bastante seguidores lá, eu vou dar uma colher de chá para ele lá. Eles já me abriram a porta para eu colocar algumas pessoas aqui. Você que me segue aqui, que sabe o meu telefone, manda lá pelo WhatsApp que eu mando para você a senha, o password, para você poder se inscrever no canal. E o canal é maneiro pra caramba. A televisão tem canal aberto, tem todos os canais abertos que você precisar, tem Sport TV, tem CNN, tem uma série de coisas. Né? Eu não sei se eles colocaram o filme, mas que tem muita coisa para você assistir, por mais de 250 canais, dito por eles. Eu já olhei, tem canal pra caramba. Então, faz o que eu estou te pedindo. Entra aqui no meu canal, dá uma olhada lá, facilita para mim, dá o ok, ajuda, compartilha com seus amigos e me procura ali, meu telefone está aí, você pega ali, pô, Arthur, eu sou fulano e tal, dá para você me dar? Claro, vai ser um maior prazer. 30 dias grátis que eles estão pedindo. NB Player, ó, NB Play, isso aqui vai ser muito legal, vai ajudar a gente a alavancar o próprio podcast vai voltar a gente falando sobre isso, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado por você estar aqui comigo, tchau, tchau, te vejo amanhã.